Renato Manfredini Jr., mais conhecido pelo nome artístico Renato Russo, foi um cantor do gênero musical rock, compositor, produtor e multi-instrumentista brasileiro, célebre por ter sido líder, vocalista e fundador da banda Legião Urbana. Nascido em 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro. É filho do economista Renato Manfredini e da professora de inglês Maria do Carmo de Oliveira. Possui uma irmã, Carmen Teresa. Até os 6 anos de idade, viveu no Rio de Janeiro. Em 1967, mudou-se com sua família para Nova York, Estados Unidos. Pois seu pai, funcionário do Banco do Brasil, fora transferido para a agência do banco na cidade estadunidense. Foi quando Renato introduziu-se à língua e à cultura norte-americana. Aos 13 anos, de volta a Brasília, Renato estudava e levava uma vida típica dos adolescentes de classe média da capital federal. Quando, entre os 15 e 16 anos, enfrentou uma rara doença óssea, a epifisiólise, que o deixou por um período entre a cama e a cadeira de rodas. Já nesta época criava bandas e movimentos imaginários. Começou também a compor letras e músicas compulsivamente em casa. Ler era outra atividade que fazia com frequência nesse período. Foi nos livros que ele se inspirou para criar seu nome artístico. Em homenagem aos filósofos Jean-Jacques Rousseau e Bertrand Russell, autores que gostava de ler naquela época, Renato Manfredini resolveu adotar o sobrenome abrasileirado, Russo, tornando-se o Renato Russo que conhecemos. Enquanto ainda estava de cama, estudou para o vestibular e foi aprovado no curso de jornalismo do Centro de Ensino Universitário de Brasília. Aos 18 anos, começou a dar aulas de inglês. Ele ainda atuou como locutor, após se formar na universidade, apresentando um programa de jazz e outro dedicado somente aos Beatles. Em 1978, formou sua primeira banda, a Aborto Elétrico, ao lado de André Pretorius, Ico Ouro Preto, e os irmãos Fê e Flávio Lemos, que mais tarde integrariam o Capital Inicial. Naquele período, foram compostas canções como Que País é Este? E Veraneio Vascaína, que hoje fazem parte do repertório da Legião Urbana e do Capital Inicial respectivamente. Após inúmeros desentendimentos com integrantes do grupo, em 1982, Renato Russo abandonou a banda e resolveu seguir carreira solo. Passou então a se apresentar sozinho com o violão, ficando conhecido como trovador solitário. Cansado de tocar sozinho, ainda em 1982, decidiu procurar novos parceiros musicais. Assim, ao lado de Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná e Paulo Guimarães, ele formou a Legião Urbana. Dado Villa-Lobos entraria apenas no ano seguinte, assumindo a guitarra. Com influências de bandas inglesas como The Smiths e The Cure, a Legião Urbana se tornou um dos maiores ícones do rock nacional nos anos 80, alcançando o topo das paradas nas rádios. Com o grupo, o artista lançou 7 álbuns até 1996. E emplacou vários sucessos. Renato Russo era dependente de drogas e álcool, e algumas vezes esteve internado em uma clínica de reabilitação na tentativa de largar o vício. Em 1989, o cantor foi diagnosticado com AIDS, falecendo no Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro de 1996, em consequência de complicações decorrentes da doença. Estima-se que a banda tenha vendido cerca de 20 milhões de discos no país, durante a vida de Renato. Nos anos 90, o artista deu início à sua breve carreira solo, embora não tenha deixado a Legião Urbana. Ele lançou 2 álbuns em vida. Destoneval Celebration Concert, cujo título faz referência à rebelião da comunidade LGBTQ+, em Nova York, 1969, e Equilíbrio Distante, cantando músicas italianas. Na vida pessoal, Renato Russo assumiu publicamente sua homossexualidade em 1990, em uma entrevista à revista Bis. O relacionamento mais longo do artista foi com o americano Robert Scott Hickman, que conheceu em Nova York, em 1989. No mesmo ano, o cantor se tornou pai de Juliano Manfredini, fruto de um rápido envolvimento com a fã Rafaela Bueno. Após a morte do cantor, surgiu o boato de que Renato Russo teria adotado a criança, o que nunca foi confirmado. No decorrer de sua carreira, o cantor se envolveu em algumas polêmicas. Renato Russo e vício. Dependente de drogas e álcool, o artista sofreu 2 overdoses e passou 29 dias internado em uma clínica de reabilitação em 1993. Renato Russo e repórter. A declaração de Renato foi dada ao programa Clipe Clipe, após a entrevistadora perguntar como ele vê os valores de tradição, família e propriedade. Acho que essa pergunta é uma tentativa de criar uma polêmica, e a Legião Urbana não gosta de se envolver com esse tipo de coisa, respondeu o cantor, inicialmente. Apesar da introdução, o músico acabou respondendo à pergunta. Tradição, eu acho que é uma coisa que seria boa se nosso país tivesse.
Família, eu gosto muito da minha propriedade, é algo que estou querendo aumentar ao máximo porque quero muitas propriedades, porque sou um capitalista nato, afirmou o artista. Quanto à herança do cantor, não se tem informação disponível. Seu filho Juliano Manfredini é o seu único herdeiro, e trava na justiça uma intensa disputa com ex-integrantes do grupo Legião Urbana, o direito de utilização da obra de Renato Russo, que certamente possui um valor imensurável, culturalmente e financeiramente. Então pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e deixar sugestões para os próximos vídeos. Um forte abraço, fui!